Vamos com mais entrevista para você acompanhar nessa edição. Vamos retomar a escalada da crise no leste europeu. Vamos conversar agora com o historiador e especialista em Rússia, o Ângelo Segrilo. Ângelo, boa noite. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Sim. Boa noite a todos e boa noite você, Mona Lisa. Muito obrigada, Ângelo. Eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando qual é a sua visão, a sua análise sobre o que nós estamos relatando hoje, né? Mostrando hoje para o mundo, que é o ataque, então, ali, o primeiro ataque civil, né? As escolas infantis, os 2 feridos, mas a escolha desse alvo, né? Pelos separatistas ali. E o que isso representa nesse momento, o quanto que o que aconteceu hoje pode, de fato, aumentar as tensões e as reações. Isso eu acho que demonstra que todas aquelas esperanças, né, de que até o Bolsonaro brincou, né, quando ele chegou lá, houve uma diminuição de tropas, etc. Na verdade, nós ainda estamos longe de uma solução, né? Eu acho que o problema central ali que se coloca, a questão da expansão da OTAN, não está sendo trabalhado, né? Um lado não aceita a não expansão da OTAN, né? E o outro lado, a Rússia, não aceita a expansão da OTAN. E a Ucrânia, coitada, entre 2 cachorros grandes, né, está sofrendo as consequências desse debate, né? A Ucrânia, ela internamente está dividida também, porque a Ucrânia, o grande problema é que ela não é homogênea, né? Ela tem uma parte mais a oeste, que é de maioria de ucranianos étnicos, mas uma parte mais a leste, mais perto da Rússia, que é a maioria de russos étnicos, cidadãos ucranianos, mas de origem russa, que falam russo, e que estão em rebelião, né? Que não aceitaram aquele processo de 2014, a derrubada do Yanukovych, né, aquele presidente anterior de 2014, que era um russo étnico, né, e até hoje estão em estado de rebelião. E essa questão de vez em quando acontecem esses bombardeios, duelos, etc., e muitas vezes sobra para os habitantes civis que estão no meio desse fogo perdido. Sim, a imagem que a gente viu hoje, que a gente está colocando enquanto conversamos, são imagens muito fortes, né? É um jardim de infância ali, até vou descrever o que muita gente pode estar vendo agora pela primeira vez, quem chegou agora há pouquinho no Expresso e está ligando a televisão agora, paredes destruídas, né? Janelas estilhaçadas, um ambiente de destruição, estamos falando de... Então, o que seria uma provocação russa, né? Muitos analistas estão vendo dessa maneira, o que seria então uma provocação russa esperando a tal reação. Mas vou colocar nessa conversa também o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que acompanha toda essa crise muito de perto. Lorival, chega no papo também, por favor. Boa noite, Ângelo. Em 1997, os então presidentes Bill Clinton e Boris Yeltsin firmaram um acordo pelo qual cada país do leste europeu poderia escolher a qual aliança se filiar. É claro que o Yeltsin fez isso a contragosto, né? Mas o Clinton ofereceu para ele vantagens econômicas, como, por exemplo, ali se formou o G8, né? A Rússia passou a participar das reuniões. Você acha que o fato de o Putin ter uma estratégia de perpetuação no poder, diferente do Yeltsin, né? O Yeltsin tinha muitos defeitos, mas ele acreditava na alternância de poder. Você acha que o fato de o Putin ter esse projeto de perpetuação no poder ajuda a explicar toda essa suscetibilidade que a Rússia voltou a ter, digamos assim, com relação ao Ocidente? Todo esse sentimento de vulnerabilidade foi muito tracionado pelo Putin, pelo projeto dele de colocar os opositores como agentes dos inimigos externos, ou isso seria inexorável? Quer dizer, isso é parte do gene, do DNA russo, da vocação histórica da Rússia ser um império e que não aceita o inimigo tão próximo assim? Em relação ao Putin, eu acho que tem a ver muito com o aspecto do Putin. Ele é o que em russo se chama um государственник. Государство em russo significa Estado, né? Государственник é quem defende um Estado forte, né? Ao contrário do liberalismo, por exemplo, que defende um Estado mais fraco.
e uma esfera maior para o indivíduo, o gasto Darwin é aquele que defende que para a Rússia o importante é um Estado forte. Por causa da experiência histórica russa, o Putin é um gasto Darwinik. Então, para ele, a Rússia tem que ser uma grande potência. Ela não pode ser nem assim meramente uma potência regional, né? Porque a Rússia, historicamente, sempre foi ou uma grande potência na época do Império Czarista, né? Ou então uma das duas únicas superpotências da história, na época do Império Russo. Então, o Putin quer retomar isso. A diferença para o Yeltsin é que o Yeltsin governou na década de 90, em que a economia russa estava numa crise imensa, né? Pior que a Grande Depressão dos anos 30 nos Estados Unidos. Então, o Yeltsin não tinha força para resistir. E esse ano que você falou, 1997, foi o ano que eu passei, 97, 98, fazendo pesquisa lá. E eu acompanhei muito aquela atmosfera, né? Muita gente não aceitava a ideia da OTAN, né? Agora tinham que aceitar, porque não tinha força econômica, etc., para resistir. Agora, o Putin, depois dos anos 2000, houve uma recuperação econômica. E aí, já recuperados economicamente, aqueles anos 1990, que foram, na verdade, uma exceção na história, né? Quando a Rússia foi uma potência fraca, ela está retomando essa questão de grande potência, né? Que ela sempre foi ou uma grande potência ou uma superpotência, como eu coloquei, né? Os anos 1990 foram uma exceção na história de séculos da Rússia. Então, e ele quer retomar isso. Para ele é uma coisa sine qua non. Eu acho que tem a ver muito com isso dele, essa questão dele ser um gasto Darwin, que é a questão da Rússia como Держава, como eles falam, grande potência. Ângelo, as autoridades americanas hoje foram na linha de que sim, a invasão pode acontecer a qualquer momento, né? Estaríamos num acirramento, numa escalada, então, dessa tensão. Como é que você viu o noticiário de hoje, as diversas manifestações nesse sentido? Eu acho que a coisa está indefinida, né? A minha opinião pessoal é que o Putin não quer invadir a Ucrânia, tá? Isso é, como muitos já falaram, é muito custoso, vai ser sangrento e vai alienar completamente a população ucraniana contra ele, né? Para ele é mais interessante, inclusive, a situação atual, em que a Ucrânia está dividida e tem uma parte de russos lá ainda, né? Se ele incorporar, por exemplo, aquela parte do leste de russos étnicos, ele vai tirar todo mundo que é ligado à Rússia da Ucrânia. A Ucrânia vai ficar 100% contra ele. Então, eu acho que isso não é negócio para ele. Eu acho que ele quer extrair concessões do Ocidente. Isso aplacaria ele de alguma maneira, né? Agora, não conseguindo, nós temos que tomar cuidado, porque a situação pode sair do controle, né? Mas como não quer e coloca ali a postos de prontidão 150 mil soldados, Ângelo? Como eu falei, para extrair concessões do Ocidente. Olha, nós estamos falando seriamente, não estamos brincando, né? Sim. E está contando que isso aí vai amedrontar e fazer com que eles tenham concessões. A principal concessão que ele quer, eles fizeram um projeto chamada da indivisibilidade da segurança na Europa, que era propor que a Europa não ficasse dividida, bloco de OTAN, e teria que ver tudo junto, Rússia, OTAN, tudo junto. Talvez esse seja um caminho, né? Talvez não pela rota que ele propôs, mas uma coisa de ver uma solução conjunta. Talvez isso seja uma possibilidade. Lorival? E o que você acha da tese de que se a Ucrânia se tornasse um país próspero, liberal, democrático, aliado a membro da União Europeia, como ele não permitiu que acontecesse em 2014, serviria de um modelo para o povo russo, que observaria que isso é possível para um povo tão próximo culturalmente do povo russo como é o ucraniano, e isso poderia prejudicar o projeto de permanência do poder do Putin? Isso é verdade. Uma coisa que ele tem medo são as chamadas revoluções coloridas, né? Que são aquelas revoluções em países onde havia governos pró-russos, né? Em que o povo se levanta e derruba o governo pró-russo, né? E coloca outro mais pró-ocidental. Ele tem muito medo disso. E realmente, uma Ucrânia próspera, como você colocou, etc., no modelo ocidental, seria realmente uma atração muito grande para os russos que são opositores ao Putin. Isso é verdade. Ângelo Segrilo, muito obrigada pela conversa. Já deixo o convite para uma próxima. Boa noite a você. Sou eu que agradeço o convite. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lorival, pela parceria.